E aí, Preto, quais são as novidades audiovisuais da semana? Eu acho que eu vou só fazer uma chamada diferente em vez de novidade. Vou falar o que vamos falar sobre audiovisual, porque a gente não falou foi indo pra novidades. Então só vou fazer agora no meio. E aí, Preto, o que a gente vai falar sobre audiovisual essa semana? Eu tenho uma pergunta antes. Gosta de salgado? Eu gosto de salgado. Vamos falar de Sebastião Salgado, então. Ah, esse salgado. Vamos falar sobre Sebastião Salgado, que eu acho que é um cara importante para as pessoas terem conhecimento sobre o que ele fez, como ele fez e como isso influencia até hoje. Inclusive na linguagem tendência. Até hoje? Até hoje. O Sebastião Salgado morreu ano passado. Em 25 de maio de 2025. Não lembrava. Né? Faz pouquíssimo tempo. Uhum. Mas por que ele é importante? Por quê? Não sei se eu começo a falar direto sobre Sebastião Salgado. Não. A gente sempre dá aquela listadinha em todos os assuntos, né? Ou tu só vai falar de Sebastião Salgado? Não. Vamos falar sobre as tendências de moda da fotografia, que elas ficam se repetindo, se reciclando. Então, hoje em dia, o que a gente considerava uma foto ruim, que o teu tio fazia nas festas de família, agora é bom. Tá na moda, é chique. Isso a gente falou nos últimos programas, né? Que como o estilo antigo, as pessoas estão botando filtros ou tentando reproduzir o que tecnicamente acontecia naturalmente antigamente. Exatamente. O pessoal tá dando muito ênfase ao flash direto, aquele flash estourado. E tem fotógrafo especializado nessa técnica para casamento, para grande cachê, pro classe A. Para ter um estilo específico. Um estilo específico que a gente julgou ruim por 30 anos ou mais, porque a gente achava que o flash direto era só preguiça de aprender a usar o flash. Tipo aquela do Terry Richardson. Terry Richardson, ele fez muito sucesso com isso. Não sou muito fã dele, não da técnica dele, não sou muito fã dele por questões jurídicas. Jurídicas? Ele foi processado por modelos e sim. algumas coisas Comportamento assim. inadequado. Era um estilo de foto que denominaram como fotografia gonzo. Gonzo. Que é uma fotografia tecnicamente simples, mas que causava estranheza e deixava as pessoas meio, por que isso é bom, por que isso é ruim? E aí, no fim, ele se vendeu muito bem. E também isso foi há 20 anos atrás. Faz tempo. Esse estilo tem fotógrafo de casamento, então é fotógrafo de cachê altíssimo, que está se vendendo como, olha só o que eu sei fazer. Sendo que é algo que por muito tempo se tentou não fazer. E agora se vende caro. A gente se esforçou para aprender a usar flash remoto, iluminação natural, alguma coisa assim, para não ficar aquela imagem de câmera disparada. O teu assistente segurando flash em cima do lado, assim. Exatamente, ele já foi meu assistente e teve que aprender onde fica a luz. Essa técnica, que é na verdade só disparar o flash direto da câmera, tá na moda. Voltamos mais uma linguagem antiga para a moda atual. Em 2026 tem fotógrafo para isso. A Mari Kruger, que é influenciadora, sim. Mas eu tô tentando lembrar se foi ela mesma. Ela contratou 2 fotógrafos pro casamento dela. Que um era mais autoral. Documental? Documental, isso. E o outro era esse com um estilo mais flash de moda pra revista Eu acho Vogue. muito válido, assim. Eu penso isso também para evento, digamos, um cantor vem nos contratar, por exemplo, para fotografar o show lá. É algo que eu sugeriria. Ter 2 fotógrafos ou mais, no caso. Com linguagens diferentes. Porque tu ter alguém para realmente aquela coisa, para ter pro jornal, para ter pro seu próprio site, uma foto bem documental. Mas existem fotógrafos muito dedicados em eventos assim, realmente registrar uma vibe específica, né? Às vezes com uma estética antiga, mas tem outros casos também, né? E que eu acho muito bacana. E as 2 linguagens são muito necessárias, eu acho. Que tem a fotografia como registro e a fotografia como arte. E aí, como registro, a gente tem que, jornalisticamente, registrar aquele momento, com tudo que tem. As luzes, as pessoas de fundo, as pessoas na frente, o chão sujo. Então, aquilo a gente está documentando. E tem conhecido nosso, não quero dizer o nome porque vou fazer um elogio, mas também um não elogio, mas que é uma pessoa que a gente conhece, que faz fotos assim, essas de evento muito bem, com muita identidade, mas recentemente decepcionou num trampo que era documental, que era só para registrar coisas que teve liberdade para fazer o também, artístico, mas fez pouco.
Não sei se a Poderia ter pessoa, mais. se essa pessoa quis se aventurar na coisa mais simples, né, sair um pouco da sua zona de conforto, que era o artístico, e ficou menos do que poderia ter sido. Mas acontece, né? A gente não tem como garantir 100% que o nosso trabalho vai ser exatamente bom para todas as situações. O que o fotógrafo tem que se esforçar sempre é para se adaptar às situações e entregar o que o cliente quer. O que o cliente precisa. Que precisa, né? Porque a partir daí, tu pode, depois de entregar o que o cliente precisa, o que o cliente combinou contigo, tu pode inventar e fazer o teu autoral, fazer a tua arte, mas o cliente tem que estar agradado, é ele que está pagando as contas e se ele te contratou para fazer um serviço, tu tem que entregar aquele serviço. O que tu pode fazer é entregar, além daquele serviço, um trabalho mais artístico, mais autoral, se for o caso. O que é interessante falar sobre essa técnica, que é uma técnica antiga, que já foi considerada errado, agora está voltando à moda, é que a moda é cíclica. Moda cíclica. Assim como a gente já falou que o pessoal está comprando câmera de filme, câmera cybershot, são coisas mais simples, para poder ter uma linguagem diferenciada. Isso já aconteceu antes, vai acontecer de novo, daqui a 30 anos de novo vai ter gente focada em fazer o que a gente está fazendo hoje de novo. De novo. Com mais tecnologia, com outros tipos de acesso à tecnologia, mas é basicamente a moda cíclica e está sempre sendo renovada. O que é importante para quem trabalha com isso é estudar história, porque a gente pode prever o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, por ser cíclico, né? Vendo o que aconteceu há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então a gente pode daqui a pouco ver o que estava acontecendo lá em 2000 e começar a replicar que essa moda pode se tornar moda de novo. Está muito popular esse ano, em 2026, foto com neon, que neon é uma coisa que a gente nem vê nas ruas mais, mas era muito popular. Tu vê pontualmente em alguns pontos, mas tem foto com neon, aquela foto que tem um rosinha, um vermelho, um azul de fundo. Hoje já virou brega, coisa de decoração de neon, que há alguns anos atrás, sei lá, tipo nem 10 anos atrás, qualquer lugarzinho tinha um letreiro neon para tirar foto. Instagramável, daí junto com as asinhas na parede e parede de grama. Então isso já tá ficando brega, porque foi muito saturado, porque já estava sendo um revival do que era normal uma vez. E aí lembra as fotos de festa ali dos anos 2000, que eram as fotos tremidas, tinha os arrastos de luz. Isso está voltando também. O pessoal está gostando de fazer longa exposição, com o flash sincado na segunda cortina para congelar, mas ficar aquele movimentozão borrado. Eu adoro esse tipo. Eu adoro porque tu cresceu vendo isso. Aí que tá, tu viveu, teve essa experiência de... É aquilo que a gente fala, quem está fazendo isso é o jovem que não tem a nostalgia de ter vivido aquilo. Então eles estão reaproveitando uma coisa que os outros já fizeram, mas estão fazendo de forma nova e mais legal. E eu lembro de aprender como é que funcionava, isso também é algo que até hoje, quando eu vejo a foto, eu lembro da sensação de aprender, então tem uma relação com isso, de entender a relação da luz com o obturador, abrindo o tempo de captura e tal, e achar muito impressionante o quão simples é e ao mesmo tempo complicada a técnica da coisa. E então por isso também eu acho muito bacana. Não, é bem legal, mas eu tenho visto essas fotos com neon, que aí tem o vermelhinho, tem o azul, o pessoal gosta de brincar com os LED vermelho, azul, rosinha. O flash disparadaço, mas hoje estão fazendo, tá saindo capa de Vogue, tá saindo por todo lugar. Tem fotógrafo especializado de casamento nessa técnica, justamente porque saiu em capa de revista, ele está oferecendo serviço para as noivas, para os noivos. Assim que as tendências vão se construindo. É aquilo, copia, mas não faz igual, mas estão fazendo muito igual que já foi feito. Normal. É hobby como um artista, né? Tem que saber como fazer para não ficar só o plágio, só a cópia e fazer direito para agradar a moda. Outro assunto que eu queria trazer, que a gente discutiu esses dias, sobre o uso de IA para gerar um layout ou gerar uma foto e usar isso como referência para um profissional replicar aquela referência. Isso é muito complicado porque, primeiro, a imagem gerada
por IA, normalmente tem erro. Tem uma pele que não existe, uma luz que não existe, que a gente não tem a capacidade de replicar exatamente igual. Eu estava vendo uns artigos sobre como reconhecer imagem de IA. Um dos pontos mais básicos é a perspectiva, o ponto de fuga, porque ele não calcula isso. E isso é a primeira aula que tu tem em desenho. É verdade. Tu tem que aprender a fazer perspectiva para poder fazer proporção, para poder fazer os desenhos fazerem sentido. Verdade. E a IA ainda não aprendeu esse ponto. Cara, quando eu vi essa postagem, era uma mulher falando sobre capa de livro, que é um dos âmbitos que mais se discute IA, assim, porque tem muitos autores independentes que passaram a usar IA para fazer sua capa de livro, porque é de graça, né? E a pessoa estava questionando se, em vez de eu utilizar a IA para fazer minha capa, eu utilizar para criar o que eu estou imaginando e dar de referência para o artista ou designer que vai fazer. E no meu ponto de vista, isso já é tu contratar o meu serviço de design como eu sendo só um operador de mouse, porque mesmo que tu tá me contratando, tu tá me dizendo, eu quero assim, só que diferente. Como é que eu vou utilizar algo que tu já mandou fazer pronto, projeta a partir disso? Fazer algo para tu dizer que não fez IA, mas já vai estar pronto ali. Não é uma referência. A referência é um IA, então... Referência é quando tu me diz, olha, eu gosto dessas coisas, essas 3 capas aqui eu acho bacana. Então tu utilizar de referência para representar a ideia do livro, né? Então vai ter toda uma conversa para eu entender o que tu quer na capa. Se tu manda IA fazer e diz, é isso que eu quero, mas igual, mas diferente, como é que eu vou trabalhar? Eu não sei. O que eu sempre indiquei, até nos cursos que eu já dei, quando tu vai procurar uma referência, procura uma referência de algo que não seja da mesma área. Quer fazer uma capa de livro? A minha referência vai ser um filme, vai ser uma música, vai ser um quadro, vai ser outra coisa. Que aí tu puxa uma referência que funcionou, porque já é conhecido, para outra linguagem, outra leitura, então isso funciona melhor como referência. Eu quero fazer uma foto, legal, tu quer fazer essa foto baseada no quê? Eu vi um filme, eu li um livro, sei lá, agora a gente tem os filmes já baseados nos livros, antes não tinha filme do Senhor dos Anéis, mas eu gostava muito do livro. Aí eu quero uma foto. Como é que tu quer? Eu quero como se eu fosse um hobbit. Que aí tem gente que não quer usar o IA generativo, mas continua usando para mandar referência para as pessoas reproduzirem isso. Eu vejo na fotografia e não dá para reproduzir, porque é uma luz real, uma pele real, um ambiente real. E a expectativa da pessoa vai ser real. Que fique parecido com aquilo. Não vai ficar parecido porque aquilo é uma coisa que foi criado do éter, nada. Eu mantenho assim, IA é ferramenta de auxílio, mas para criação de coisas não deve ser utilizado. Eu concordo que não deve ser utilizado. Então, hoje mesmo a gente estava numa reunião, a gente viu o cara apresentando umas coisas, porque o que a gente viu hoje de tecnologia nessa reunião que a gente foi é que, legal, as pessoas querem vender um produto, mas em vez deles contratarem um fotógrafo para fotografar aquele produto ambientado ou no fundo branco, tanto faz, tu pode tu mesmo fazer uma foto bem simples com o celular, levar para uma IA e pedir quero esta calça no corpo de uma mulher num ambiente de uma sala iluminada, e vai ter um sofá que não existe, uma parede que não existe, uma mulher que não existe, uma calça provavelmente não é exatamente igual ao produto que ele está vendendo. Mas eu não vou negar que eu já vi exemplos muito bons de quando a pessoa utiliza também de uma maneira ponderada, tipo, ela tirou a foto ali do produto com o celular e pede para IA melhorar, então eu já vi, às vezes as pessoas postam os dois e realmente o produto não fica alterado, mas fica mais bonitinho que está em volta, melhora um pouco a iluminação. Então não dá para negar que é muito atrativo para quem está iniciando no investimento, criando coisa nova. Porque tu tu paga a mensalidade de uma assinatura de IA qualquer e vai sair mais barato do que pedir para um fotógrafo fazer 10 fotos do teu produto. Aí fica a nossa escolha de a gente vai querer concorrer com isso, melhor deixa para lá. A galera que faça foto com IA e se cair na nossa cola a gente faz. A gente faz também. Eu incentivo a foto real justamente porque aquilo que a gente discutiu no outro programa sobre linguagem, a gente está buscando uma humanização maior para diferenciar o que é feito por IA e o que não é feito por IA. Então, quanto mais humano o teu produto, mais atrativo vai ser. Vamos humanizar o trabalho para poder atrair mais os humanos a consumirem. E o Sebastião Salgado, a gente começou a falar e aí...
Começou falando de salgado, não chegou o salgado não até agora. Não estamos falando daquela lanchonete, né? Sebastião Salgados. Eu comentei antes sobre a gente entender a história, entender as influências que já tiveram para poder atualizar o nosso trabalho hoje. Hoje tem que ter foto todo dia, tem alguém postando várias fotos todo dia para poder engajar e ter algum reconhecimento, ter alguma coisa ali pode chamar a atenção de um futuro cliente ou algum apreciador do teu trabalho. Por que eu falo do Salgado? Sabe como é que ele fazia os trabalhos dele? Ele levava 8 anos para fazer um livro. E por que ele tem fotos fantásticas? Porque ele realmente estava lá, ele se dedicava a entender o que estava acontecendo no contexto e ele se meteu em vários lugares estranhos, ruins e caóticos. Insalubres. Insalubres. Eu gosto dessa palavra. Ele entendia o contexto, estava dentro do ambiente e lá ele fazia uma foto. E essa foto representava o conflito que ele estava, o momento que ele estava, a região que ele estava. Então, isso transformou ele num grande fotógrafo conhecido e consagrado, e vai ser consagrado por centenas de anos, porque são trabalhos inesquecíveis. E isso vai de contra o que a gente faz hoje em dia, que é fotografar por quilo até sair alguma coisa boa. Porque a tecnologia avançou a ponto da gente poder fotografar 20 mil fotos o quanto quiser e sem se preocupar em pensar no que está fazendo. A história do Sebastião Salgado é bem interessante. Ele começou... Isso que a gente fala muito de tecnologia aqui, lançamento, câmeras novas. Sim. Ele começou com uma câmera emprestada da esposa dele. Ele fazia contabilidade, alguma coisa assim. Ele foi fazer um trabalho na África sobre um cafezal. Foi fazer uma verificação lá de um cafezal. Levou a câmera emprestada da esposa e começou a fazer foto dos trabalhadores que trabalhavam no cafezal lá. E achou aquilo muito bom. E aí depois ele largou esse trabalho e começou a viajar para áreas que ele achava interessante mostrar o que estava acontecendo. Vários trabalhos, ele foi para Serra Pelada, ele foi para Ruanda, ele foi para Bósnia, ele fez muito trabalho. Inclusive depois desse Ruanda e Bósnia foi quando ele teve uma crise, consciência, depressão, e ele largou a fotografia por um tempo. Ele largou por um tempo. Largou por um tempo porque ele achou muito pesado o psicológico dele para escolher fazer também, né? Podia estar em casa jogando xadrez. Podia estar fazendo foto de flor, podia estar paisagem, né? Como um bom idoso deveria. Cara, eu sempre lembro do Sebastião Salgado quando nesse assunto de tecnologia, numa entrevista, acho que foi no Jô Soares, ele falando sobre a mudança do analógico para o digital, que ele comparou de quando ele tinha que viajar, como ele é sempre para lugares inóspitos e viagens longas e tal, transportar o equipamento analógico que ele tinha era muito complicado, tinha que ter documento de autorização, que eram até os líquidos de revelar, eu acho que levava, era um monte de coisa, era pesado, era super difícil. E quando daí começou a câmera digital, as DSLR, ele abraçou de primeira. Porque daí uma bolsinha, ele levava tudo que precisava, muito mais leve e tal. Ele abraçou digital muito de primeira, sem frescura. Ele não se apegou nem um pouco, porque a textura do filme, foda-se, o digital faz tudo que tu precisa. Porque o trabalho dele sempre foi um trabalho documental e ele não estava lá esperando a condição correta de luz e ter a câmera certa, com a lente certa, Não, ele fotografava o que estava acontecendo. Então, o objetivo dele não era ter uma qualidade técnica de foto perfeita. Óbvio que ele tinha conhecimento e qualidade técnica. Mas é o olho, né, o que mais importa. Mas ele procurava o momento, ele procurava a cena acontecer na frente dele, ele estava lá, inserido na cena para fazer aquela foto. E é uma questão também interessante, né? Por mais que ter conhecimento técnico de variações e ter lentes diferentes e tal, para tal situação, é um conhecimento e que traz valor para a foto, mas tu também conseguir se adaptar ao equipamento que tu tem, para a situação que tu tem ali, né? Tem que se virar com o que tem. O Capa, que fotografou o dia D, na Segunda Guerra, ele tinha uma câmerazinha, tipo a minha Rolleiflex ali, ele tinha uma Rolleicord, e ele desceu do barco com bomba explodindo para tudo quanto é lado. Então as fotos dele são muito tremidas, tem uns pontos estourados de luz, porque ele não teve tempo para... Tem uns pontos estourados de bomba. Também, porque ele não teve tempo para parar. Vou fotometrar aqui. Pera aí, seu alemão. Não atira ainda não. Pera aí, no 3...
Então ele não teve tempo para isso. E as fotos dele ficaram muito famosas porque mostravam o momento da invasão daí passa da a sensação de estar lá justamente por não ser posado. Não é posado. Né? Que tem tudo a ver com isso que a gente acho que falou em todos os vídeos até agora, né? Com as fotos, as pessoas têm sentido mais essa necessidade da foto passar uma realidade, né? Que a gente passou muito tempo fazendo tudo muito posado e hoje isso já não se valoriza tanto, né? A gente quer ver a realidade na imagem. Quer ver a realidade. Sebastião Salgado, ele abraçou muito fácil a fotografia digital porque ele queria um equipamento que entregasse o que ele precisa, só isso. E se ele pode escolher uma digital, que ele pode fazer milhares de fotos sem ter que trocar de filme, sem ter que trocar de ISO, que era a asa nos filmes, sem ter que ficar carregando mais as pochetes que a gente usava cheia de filme. Então, facilitou muito. Ele disse que gostava do que a câmera entregava, porque ele mostrava para a câmera o que ele queria. Para a gente fazer um paralelo com toda essa discussão de IA, né, e como a gente falou, como o digital facilitou, né, e influenciou a maneira de se trabalhar, mas também tu tem como limitar, tu tem como não se deixar influenciar tanto por isso, não é porque é tão mais fácil que tu não vai também escolher melhor as fotos que tu vai fazer ou deixar que tu decida o que vai ser registrado só porque tu pode fazer 1000 fotos em vez de 10. A tecnologia tá aí, então tem que saber, vamos usar porque facilita, mas não deixar ela ditar 100% de como a gente vai trabalhar. O que eu sempre digo quando eu dou os cursos de fotografia é que a foto começa na decisão antes de tu pegar a câmera. Então tu vai tomar uma decisão do que tu quer mostrar, qual é o objetivo da tua foto, se tu quer ela tremida, se tu quer ela bem definida, se tu quer ela escura, se tu quer ela clara. E aí tu toma uma decisão e só depois tu vai usar o equipamento para chegar na tua visão, chegar no que tu decidiu. Porque só pegar a câmera e metralhar para tudo quanto é lado não vai gerar. Pode, por sorte, gerar uma foto boa. Mas quando tu para e pensa e elabora e faz um estudo de referência, faz um estudo de luz, vê o que tu tem de equipamento, o que tu não tem de equipamento e se adapta a isso, tu vai ter uma foto boa. Mas eu quero encerrar com uma dica de filme. Uma dica de filme? Filme, justamente do Sebastião Salgado. Tá. Se chama Sal da Terra. Sal da Terra. É um filme que o filho dele dirigiu, junto com o Wim Wenders, que é sobre o Sebastião Salgado. Ele fez uma expedição para a Antártida, fala sobre o Instituto Terra, que é o instituto que ele criou para reflorestar a Floresta Atlântica. Lá, ele comprou um terreninho lá em Minas Gerais sim. Reformou que o negócio não, é irreconhecível perto de quando ele comprou. E então é por isso que o Sebastião é salgado, por causa do sal da terra. Sal da terra. É isso. Foi por isso, sim. Mandem comentários. Se inscreve no canal, comenta o que você achou das coisas aqui, que assunto mais você acharia legal a gente falar. E até a próxima.